Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre congruências, a segunda parte do vídeo, dando prosseguimento, à ideia dos conceitos, de geometria plana. Bom, então vamos lá. Vamos aqui para a definição, que diz o seguinte, um triângulo ele é dito isósceles quando você tem dois lados congruentes. Esses lados são chamados de laterais. E o terceiro lado é chamado de base. Então a gente tem isso daqui, como ideia básica, que eu vou chamar de A, B, e C. Então aqui no caso, a lateral AB e a lateral AC, eles são iguais. E aí no caso, esse segmento BC, esse lado BC, eu vou chamar de base. Tranquilo? Aí tem essa proposição aqui. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tem isso. Esse daqui, é o A, B e C. E os lados são iguais. E aqui eu vou ter a minha base. Bom, então vamos lá. Proposição. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base eles são iguais. Então, esse ângulo B aqui, vai ser igual ao ângulo C, Então, B é igual a C. Bom, para a gente poder mostrar isso, a gente vai usar o axioma anterior de congruência, do vídeo anterior. Então, eu vou comparar, nesse caso, o triângulo. Vou ter aqui novamente o triângulo, A, B, C. O ângulo aqui, e as laterais. Então, eu vou comparar com a cópia desse triângulo, só que invertido. Eu vou pegar aqui, o mesmo triângulo, só que aí a gente vai ter, em vez de eu ter o B e o C nesse sentido, eu vou ter C aqui e o B aqui. Bom, então a gente tem que os lados AB e AC, eu tenho esse caso de congruência, e o ângulo, o ângulo A é igual ao ângulo A. Esse ângulo aqui, ele não mudou. Então, logo, a gente vai aplicar pelo axioma lado, ângulo, lado, que nós vimos isso no vídeo anterior. Temos então que o triângulo ABC ele vai ser igual ao triângulo ACB. Sendo assim, o ângulo B é de fato igual ao ângulo C, como nós queríamos provar. Proposição. Se um triângulo possui dois ângulos congruentes, então ele é um triângulo isósceles. Então, o que essa proposição está colocando aqui para a gente é a recíproca da proposição anterior. Então, a gente tem aqui o triângulo. Então, vou colocar aqui. Seja um triângulo ABC, com dois ângulos congruentes. Perfeito? Então, aqui eu vou ter o triângulo mais uma vez aqui. A, B e C. O ângulo B e C congruente. Então, a gente vai ter aqui ângulo B e o ângulo C iguais. E essa minha base. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai comparar esse triângulo com ele mesmo, apenas invertendo os ângulos B e C.
Vou pegar aqui agora outro triângulo aqui. A. Aqui eu vou colocar C. Aqui eu vou colocar o C aqui fora. E aqui eu vou colocar B. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. E aí é o seguinte. O ângulo B vai ser igual ao ângulo C. E o ângulo C, é óbvio, vai ser igual ao ângulo B. E a gente tem também como lados, né? A gente tem o lado AB igual ao lado AC. O que eu estou querendo mostrar nisso, então? Estou querendo mostrar com isso que a gente vai utilizar aqui o caso ângulo, lado, ângulo, né? Então, justamente, a gente tem dois ângulos aqui congruentes e um lado, né? E dois lados congruentes. Então, nesse caso, pela situação do ângulo, lado, ângulo, logo, a gente vai ter que esse triângulo aqui, ABC, ele vai ser congruente com o triângulo ACB. E a gente acabou de provar essa proposição. Bom, e agora que a gente tem mais uma definição, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Seja ABC um triângulo e D um ponto da reta definida por B e C. O segmento AD ele pode receber aqui três nomes possíveis. Então, um nome possível seria a bissetriz do ângulo A. Se o ângulo CAD for igual ao ângulo DAB, ele também pode ser chamado de mediana relativa ao lado BC, se o D for ponto médio de BC. E ele também pode ser chamado de altura relativa ao lado BC, se o AD for perpendicular à reta definida por B e C. Então, a gente tem três situações possíveis para esse segmento, né? Vou colocar aqui, eu vou ter isso, vou colocar aqui A, B e C. Então, vou pegar aqui um ponto, né? D, vou pegar aqui um ponto D na reta DBC, e aí eu traço o segmento aqui de A para D. Então, como eu falei, esse segmento aqui de A para D, ele pode ter três nomes possíveis, dependendo das situações. Então, se os ângulos aqui, no caso CAD, for igual ao ângulo DAB, então, esse segmento aqui é a minha bissetriz, né? O segmento AD divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Ou eu também posso ter essa outra situação aqui, né? Que é CB, A, marco um D aqui. Então, se esse ponto D ele for um ponto médio aqui da reta BC, então esse segmento aqui é chamado de mediana. Então, aqui eu vou ter a minha mediana. Aqui seria a mediana. Aqui seria a bissetriz. Ou, no terceiro caso, eu poderia ter essa figura aqui triangular, A, C, B, e marcar um ponto D aqui, né? E traçar o segmento aqui de AD, perpendicular à reta BC. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a minha altura, né? Nesse caso, a altura ela não precisa ser exatamente no ponto médio, né? E era essa a ideia do vídeo de hoje, tá? Apenas definições e duas pequenas proposições, né, para demonstrar. E no caso a gente utilizou os axiomas de congruência vistos na aula anterior. Então é isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.